Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Braddock Show, já deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. E a eleição de domingo acabou sendo um mau presságio para a esquerda, né? Porque em várias cidades de médio, grande porte, até pegando carona nisso que falou o Nicolas, em várias dessas cidades, médias a grandes, o PT ou o candidato de esquerda, ou mais à esquerda na disputa, não conseguiu chegar no terceiro lugar, né? Então, para uma eleição como a de senador, pode ser um indício de que a direita vem fortalecida, Serrão? Com certeza, que ironia, né? A urna eletrônica varreu do mapa grande parte da esquerdopatia tupiniquim. Isso foi muito bom. Tanto que eu gosto até de lembrar um caso importante para o Nicolas também ajudar na campanha de segundo turno, que é o caso da minha cidade, Niterói. O Carlos Jordi conseguiu a façanha de ter lá 35% naquela cidade que é a cidade mais marxista do universo, dominada há muitos séculos pelo PDT, que deriva do PDT do Leonel Brizola, mas que derivou para um PDT esquisitíssimo, cheio de esquema de má gestão e que no momento até teve parceria com o PT. Mas depois nem o PT aguentou, teve dissidência lá do PT, que derivou para um PSOL, que hoje é até forte em Niterói, tem vários vereadores, vereadoras, e a coisa lá é muito feia. Mas a perspectiva para a eleição, para a próxima eleição 2026, é muito importante que a gente tenha já na cabeça o trabalho sério do Congresso Nacional. E só para destacar mais dois resultados da eleição de domingo, o Abílio Brunini, do PL em Cuiabá, também teve expressiva, está no segundo turno, e a Flávia Moretti, que venceu em Várzea Grande, também em Mato Grosso, foram outras duas vitórias importantes. Coronel Geraldo, o Senado em 27, hein? Em 26, para os mandatos que começam em 27, que está projetando? Primeira coisa que eu quero dizer para o nosso ouvinte e para a audiência e para o eleitor já 26. A principal pauta na hora de você escolher o seu senador deve ser recolocar o Supremo Tribunal Federal no seu devido papel e local constitucional. E para isso é importante que pelo menos um impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é flagrantemente aquele que mais atacou e violou a Constituição Federal nos últimos anos, esteja na pauta e na proposta de eleição. Então eu explico por que isso. Se você olhar o próprio partido do Nicolas, o PL, a maioria, obviamente, tem essa pauta como prioritária, mas nós temos a exceção ali do Romário no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas se a gente olhar nos outros partidos, e já que ele colocou a questão do PSD, o PSD, por exemplo, de Florianópolis, ele não é o mesmo PSD, talvez, aí de Minas, né, Nicolas, que está concorrendo com o PL ali no segundo turno. Talvez o PSD de Curitiba não seja o mesmo PSD que a gente encontra em outros estados. Por exemplo, no PSDB nós temos senadores como o Plínio Valério, por exemplo, que fez um ótimo trabalho na CPI no Senado e que é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Então, nós precisaremos olhar em vários partidos. Eu já encontrei gente boa no Podemos, encontrei gente boa no União Brasil, encontrei gente boa no MDB, que são partidos que não estão na base da direita. E encontrei muita porcaria, viu, o Nicolas? Infelizmente, no seio do PL. Inclusive que concorreram agora no primeiro turno. Eu até te aconselho, Nicolas, você que tem essa visão mais nacional, que você consegue transcender até o aspecto do estado de Minas, dá uma olhada no que aconteceu, por exemplo, lá em Roraima, que foi um estado que se ufana, hein? Lá em Boa Vista. Viu o que aconteceu em Boa Vista? Um estado que não quer saber de PT de jeito nenhum, não tem esquerda, mas me parece que o PL não conseguiu eleger nenhum vereador em Boa Vista, viu, Nicolas? E não foi por problema de falta de estratégia, não. Talvez aconteceu isso já em alguns locais das cidades da Baixada. O PL também tem dificuldade nos seus quadros. Então a gente precisa olhar para todos os partidos em 2026 e perguntar assim:
Você quer ser senador? Então, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: você se compromete a colocar o Supremo Tribunal Federal com a única ferramenta, o único remédio constitucional que nós temos para isso, que está no Senado Federal? Se ele disser sim, talvez nós tenhamos surpresas agradáveis até em outros partidos do centro. E talvez a gente tenha surpresas desagradáveis até nos partidos que nós consideramos ali, junto com republicanos, PL, ou até mesmo o Partido Progressista ou progressistas do PP. Quer completar, Nicolas? Por favor. Coronel, excelente sua ponderação, até mesmo porque eu tenho dito isso, né, de que em todos os locais onde há pessoas, tem as suas exceções, né? Você tem as exceções dentro da segurança pública, dentro da igreja, dentro da política, enfim. E a gente vê que da política realmente são exceções, né? Mas as boas. Ou seja, o bom, de fato, muitas das vezes é exceção. E no PL, como eu já disse, sempre tem ali 15, 20 prostitutas, porque o dinheiro ele compra só aquilo que é barato. O dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra amizade, o dinheiro não compra fidelidade, ou seja, o que é comprado com dinheiro é coisa barata. Então, por isso que eu os chamo de prostituta nesse sentido, de que eles são comprados ali por emendas e assim eles tocam sua vida política. E existem alguns casos, como por exemplo o do Romário, que, óbvio, é inegável o tanto que eu sou fã do futebol do Romário, da sua carreira futebolística. Quem discordar disso é maluco, não sabe nada sobre futebol e nada sobre o que ele alcançou. Agora, na vida política é diferente. Ele precisa, de fato, tomar uma decisão. Até mesmo porque se o PL não está mais se identificando com o partido, é hora ou do partido tirá-lo, até mesmo porque não está de acordo com aquilo que nós acreditamos, ou ele, de forma digna, também pedir para retirar e ir para outro partido. Não vou execrá-lo porque eu não concordo com ele, mas, afinal de contas, é bom ele estar num local onde ele se sinta, no mínimo, bem-vindo. Eu acredito que no PL ele não seja mais bem-vindo, por conta da divergência de ideias. Então, é claro que é um partido que veio de uma trajetória, Bolsonaro entrou e mudou bastante ali da sua estrutura, e, por fim, é necessário também o PL expulsar, aí é já expulsar mesmo, nem convidar não, os 2 deputados aí que foram acusados, né, de crimes, esqueci o nome de ambos, mas que estão aí sendo acusados de crimes graves, por chantagem aí, que seja de compra de votos ou de corrupção, e que precisam de fato sair do PL e dar o recado à sociedade de que o PL não aceita esse tipo de deputado dentro do nosso partido. A minha competência dentro do partido é restrita ao PLBH, no qual eu sou presidente. Tenho feito o meu trabalho lá, conseguimos eleger a maior bancada da Câmara Municipal de Belo Horizonte para ano que vem, fizemos 6 vereadores, mas obviamente não tenho tal competência no âmbito nacional e estadual em diversos aspectos. Mas é claro que é bom deixar aqui a minha opinião, o meu posicionamento, porque eu acredito que o PL se posicionando dessa forma ganha com toda a sociedade. Boa, então a palavra do deputado Nicolas Ferreira, participando hoje com a gente aqui foi uma resposta de Barroso depois de a Câmara ter avançado ontem com aquele pacote anti-STF, um pacote de medidas que tentam restabelecer o equilíbrio entre poderes no Brasil. Vamos ver o que falou Barroso. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Começo com o Coronel Gerson Gomes. Sua análise, Coronel, sobre essa declaração. Eu creio que é uma declaração meio evasiva e até muito genérica. Defesa da democracia, defesa da Constituição. Mas quando nós falamos do processo eleitoral, ao contrário do que você colocou na chamada da matéria, essa eleição em nada deixou o eleitor brasileiro mais confortável com o nosso processo eleitoral. É claro que a gente sabe que uma eventual fraude ou manipulação ou utilização dos artifícios tecnológicos que existem para eventualmente interferir numa eleição, eu já contei aqui para a nossa audiência, fui a Israel, conversei lá em Israel com o próprio integrante que nos
levou na Knesset, no parlamento, e perguntei por que é que eles não utilizavam a tecnologia que Israel está no estado da arte, e ele me disse claramente, exatamente porque nós estamos no estado da arte, da tecnologia da informação, do hacker e da guerra cibernética, a gente sabe que o processo eleitoral, por intermédio de processos eminentemente ou puramente ou exclusivamente eletrônicos, eles são muito vulneráveis. Então, é claro que a gente precisa retornar esse debate no Congresso Nacional, até porque esse assunto já foi aprovado 3 vezes e o Supremo Tribunal Federal ele atropela. Inicialmente argumentou que era uma questão econômica, que não tinha dinheiro para fazer que aquele experimento, que já foi experimentado com uma caixa colocada ali de acrílico, o eleitor conferia o seu voto, era picotado, caía ali naquela urna, e hoje até o Nicolás Maduro tira onda em cima da gente. Todo mundo olha para o Brasil e desdenha da nossa forma de utilizar a tecnologia, que é algo tão bom, mas sem a possibilidade de cumprir até a própria Constituição, que prevê a contagem pública dos votos. Então, é fundamental que a gente não chegue em 2026 com mais esse problema. Grande parte do que aconteceu na virada de 2022 para 2023 foi fruto da condução ruim que foi feita do Tribunal Superior Eleitoral. E vou mais, eu acho uma excrescência, um absurdo, inimaginável um país de dimensões continentais como o Brasil, com mais de 5.500 municípios, você fazer uma contagem centralizada em Brasília. Isso é um absurdo. Para isso, nós temos os estados, os tribunais regionais e estaduais, e se você tem algum tipo de fraude tecnológica, quando você tem a descentralização, isso significa que você tem que ter muito mais dificuldade, porque você precisa reproduzir a possibilidade que você tem de fazer um ardil, fica muito mais difícil. Agora, quando você faz tudo centralizado em Brasília, você coloca a centralização à disposição de quem eventualmente queira usar algum ardil ou algum código malicioso. Então, tenho que dizer o seguinte, a minha expectativa é que esse assunto volte e a gente chegue a 2026 com eleições pacificadas no país em relação, pelo menos, ao resultado do eleitor saber que aquilo que ele votou não vai ser simplesmente apertar um botão e o voto desaparece e você, pela fé, tem que acreditar que a contagem centralizada está sendo feita de modo fidedigno. Eu creio que a gente já passou dessa fase e o Brasil precisa avançar para eleições em 2026 e 2027 completamente diferente do que nós experimentamos em 2022. Perfeito. Deixa eu acrescentar então, Serrão, aproveitando esse comentário do Coronel, uma outra. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A STF começa a julgar ações que questionam decisão do CNJ de fechar manicômios. 4 ações estão sob relatoria do ministro Edson Fachin. Autores alegam que o órgão teria extrapolado atribuições. O Supremo Tribunal Federal inicia nesta quinta-feira a análise de 4 ações que contestam a aplicação da política antimanicomial adotada pelo Judiciário. Essa norma imposta em 2023 pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, determina o encerramento de todos os manicômios judiciários no Brasil. Esses estabelecimentos recebem indivíduos considerados inimputáveis, ou seja, pessoas que devido a transtornos mentais não podem ser responsabilizadas criminalmente por seus atos. Pessoas inimputáveis, por não poderem ser mantidas em presídios comuns, são encaminhadas para os chamados hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, manicômios judiciários. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, começará apresentando um resumo das ações ao plenário do STF. Em seguida, as partes envolvidas e entidades autorizadas a contribuir com informações terão a oportunidade de se manifestar. No entanto, a votação pelos ministros ainda não ocorrerá e será marcada para uma data futura. A resolução da CNJ busca alinhar o sistema judiciário à lei que reforma psiquiátrica de 2001, a lei da reforma psiquiátrica de 2001.
Além do fechamento dos manicômios, a norma estabelece diretrizes sobre o atendimento e tratamento adequado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, de pessoas com transtornos mentais ou deficiências psicossociais que tenham cometido crimes. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!